seminário de história foi realizado na Assembleia como parte das atividades comemorativas dos 190 anos do Poder Legislativo Capixaba. Os participantes trouxeram dados sobre a repercussão aqui no estado de fatos que marcaram a história do país. O pesquisador da UFES, Sebastião Pimentel Franco, por exemplo, contou que a pandemia de cólera de 1855 atingiu todo o país. Ocorreram 6 grandes ondas da doença e a segunda onda, que foi a mais virulenta, chega ao Brasil entre 1855 e 1856. Posteriormente, outras levas chegaram também, mas essa foi a mais dizimadora porque à época teria matado cerca de 200 mil pessoas no Brasil. Olha, 200 mil pessoas naquela época era muita, era um número bastante excessivo. No caso do Espírito Santo, foram 1.700 mortes, considerando que a população na época chegava em torno de 50 mil pessoas, então um número bastante elevado. Outro tema abordado durante o seminário foi a construção de ferrovias no estado. Num período em que elas eram a grande novidade da comunicação via terrestre, a Assembleia debateu e propôs projetos para ligação com Minas Gerais e com o sul do estado. Mas a sensação foi de frustração durante a segunda metade do século XIX. Havia um sentido, havia uma lógica nesse debate, não era um debate a esmo, mas que havia um sentido dentro desse debate que direcionava para um plano de afirmação regional, o que um dos deputados, o Muniz Freire, vai chamar de alevantamento provincial. Então era uma discussão que havia sentido, que no início começa com muita euforia, muito ânimo, muita empolgação, e que com o passar do tempo e os projetos não vão se concretizando, vão se mesclando com dúvidas, incertezas. Então basicamente é isso, é mostrar como a Assembleia Provincial, como os deputados da Assembleia Provincial discutiam o assunto de implantação dos primeiros trilhos na província do Espírito Santo. O seminário também abordou o movimento republicano protagonizado por estudantes do Colégio Ateneu Provincial, que foi o centro de formação da elite intelectual e política a partir da década de 1870. O movimento republicano vai acontecer em toda a província do Espírito Santo. Em vários locais da província vão ter jornais e clubes, periódicos que vão dialogar sobre o surgimento da República, sobre os ideais republicanos. Apesar do meu foco, como eu disse, ser o Ateneu, toda a província do Espírito Santo ela vai ser influenciada por esses ideais, do positivismo, de luta pela liberdade, por uma democracia.